Amém. Boa tarde, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, para voltarmos os nossos olhos, as nossas mentes e corações para a palavra de Deus, e que o Senhor nos ensine mais um pouco nesse tempo que estamos juntos aqui, tá bom? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Esse texto que é chamado de a genealogia de Adão através de Sete, um dos seus filhos, né? O terceiro filho que recebe nome de Adão, né? Nós não sabemos quantos filhos ele teve, mas sabemos que 3 têm nomes aí conhecidos, né? Caim, Abel e Sete. E nós vamos lidar com essa genealogia hoje, tá? Então, para quem não veio ontem, nós estamos passando pelas genealogias da Bíblia. Não serão todas, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Não serão todas. Mas nós estamos procurando o Evangelho de Jesus Cristo revelado nesses textos. Obrigado, minha irmã. Como é que ele está revelado nesses textos e o que nós podemos aprender. E ontem nós falamos como as genealogias elas estão incluídas no contexto da aliança com Deus. Então a gente precisa entender que é mais do que uma lista de nomes com uma certa curiosidade, que alguém possa querer saber quem é filho de quem. Não é isso, né? É uma expressão da formação dos povos e do seu lugar em relação a Deus mesmo, no plano de Deus de salvação. E aqui nós temos essa genealogia aqui no capítulo 5. Vamos começar aqui do versículo 1, queridos, que ela é um pouco maior que a de ontem, né? Mas ainda tem uma maior que essa que eu vou tratar aqui com vocês, mas é mais para frente. Então, Gênesis capítulo 5 diz assim: esse é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou seres humanos. Nós vamos parar aqui só um pouquinho agora, tá bom? Então vamos lá. Este é o registro dos descendentes de Adão. Se você tivesse agora com a sua Bíblia em hebraico, lendo esse texto, você ia notar que a palavra Adão aparece 3 vezes aqui. Ela não aparece só uma vez não, tá bom? Na minha Bíblia ela aparece uma vez só, que é nessa parte que eu acabei de ler. Além desse início aqui, a Bíblia de alguém aparece de novo o nome Adão? A sua? Só uma, né? Lá no final, né, meu irmão? E os chamou de Adão, é isso? É no finalzinho do versículo 2, é isso, não é? É isso aí, né? Mais alguma está assim? A sua também? Essas versões geralmente são da Almeida, alguma versão mais antiga um pouco, talvez a revista atualizada, a revista corrigida, né? O que acontece, meus queridos? Esse texto, ele fala assim: esse é o registro dos descendentes ou dos filhos de Adão, certo? Quando Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o fez. Ou quando Deus criou Adão, a imagem de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de Adão. É assim que está escrito na Bíblia hebraica. Por quê? Porque a palavra Adam em hebraico significa ser humano, não significa homem do sexo masculino, significa ser humano. Homem do sexo masculino é uma outra palavrinha, que é ish,
E aí tem a palavrinha mulher que é Isha, né? E aqui nem homem nem mulher são usados, aqui são as palavras macho e fêmea, que é Zacar e Nequebá, aparece aqui. O texto está dizendo assim: esse é o registro dos descendentes de Adão, ou do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Adão, a imagem de Deus o fez. Macho e fêmea o fez e os chamou de Adão, e os chamou de ser humano. Entendeu? E se você pensar bem, do capítulo 1 até o capítulo 3, na verdade, o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, o nome Adão é usado para a humanidade, enquanto o homem é chamado de Ish e a mulher de Isha. E aí, por isso que ontem eu falei que eu gosto das traduções que trazem varão e varoa, né? Porque elas são palavrinhas mais parecidas, igual Ish e Isha, né? Homem e mulher são palavras muito diferentes, não tem problema, não está errado. Mas eu gosto dessa tradução varão e varoa por isso, né? E fica uma coisa bem crentez assim, né, Jean? Varão. O que eu quero dizer com tudo isso, meus queridos? Lembra que ontem eu falei que o pecado faz com que a gente despersonalize o outro, desumanize o outro, submeta o outro? A Bíblia está tratando homem e mulher como seres humanos, e chega a dizer nesse texto, os dois são Adão. Quando é que Adão virou só o homem? Você sabe? Capítulo 3, depois da queda, diz o texto: e Adão chamou a sua mulher Eva. O nome Eva só aparece depois da queda. Alguns interpretam isso como sendo uma forma honrosa. Eva significa vida, estou chamando ela de vida, né? Tem casais que chamam um ao outro de vida, e não tem problema não, é bonito, né? Ô vida, pega isso ali para mim, né? Mas de algum jeito ali, naquele momento de tentativa de dominar um ao outro, é como se o homem tivesse tomado para si a própria humanidade. Eu sou Adão. Aí leva lá o capítulo 4, Lameque tomando duas mulheres como se não fossem humanas. Entendeu? O capítulo 5 vai começar a história daqueles que clamam ao Senhor. Fala no capítulo 4, versículo 20, desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí Deus relembra, aqui na sua palavra, macho e fêmea foram chamados de seres humanos. Uma promessa divina da restauração dessa condição a partir dessa genealogia. Se a genealogia de Caim é aquela do grupo que se afasta de Deus e por isso vive na vingança, na violência, no domínio, aqui continua aquela promessa de restauração que Deus tinha dado para Adão e Eva, começa nesse capítulo. Aquela tentativa de um dominar o outro, ela não vai ter a vitória final a partir dessa genealogia, porque essa genealogia é aquela que vai levar a Noé, que de Noé vai levar a Sem, que de Sem vai levar a Abraão, que de Abraão vai levar até Davi, até Jesus, onde nós somos feitos nova criatura. Aquele que é a imagem do Deus invisível, em quem nós, seres humanos, aprendemos o que é ser imagem de Deus, seres humanos de fato. Entendeu, meus queridos? Então aqui está começando de novo. Por isso que a genealogia de Caim é chamada de genealogia de Caim, mas aqui é chamada descendência de Adão. A descendência da humanidade, a descendência que vai levar ao humano como Deus quer que o humano seja, que é a semelhança de Jesus Cristo. É aqui que isso vai acontecer, nesse capítulo. Deu ruim lá. Uma coisa que eu não falei ontem, porque eu simplesmente esqueci, e esse é o problema daquilo que a gente estava conversando no almoço hoje. Eu não trouxe o papelzinho aqui, me perdi. Mas você repare que a genealogia de Caim, que a gente falou ontem, ela acaba do nada, né? Lameque do nada aparece, fala que matou 2 pessoas e não fala mais nada. Olha o tamanho dessa aqui, tem 32 versículos, olha a quantidade de nomes. E se você andar um pouquinho mais para frente, vai ter mais genealogia ainda depois do dilúvio. Alguns intérpretes dizem que aquela genealogia de Caim, ela acaba do nada para dizer que se a gente entrar na vingança um contra o outro, a gente vai ser exterminado. E aí acaba. Então por isso que quando começa a vingança ali, interrompe, acaba. Mas aqui não, ela continua. Essa é a descendência da humanidade. Não da humanidade segundo o pecado de Adão, a humanidade segundo a imagem de Deus. É o que Deus quer restaurar a partir dessa geração aqui. Amém?
Tudo bem? Contextualizamos aqui um pouquinho? Vamos seguir. Vocês estão preparados agora, gente? Vocês estão preparados? É bastante versículo aqui, hein? Bastante nome complicado aqui. Vou até tomar uma aguinha para depois não dar vontade para vocês, tá bom? Vamos lá. Gênesis 5, a partir do versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, e então morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos, e então morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos, então morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos, gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos, e então morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Maalaleel viveu 895 anos, então morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e então morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e então morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou Noé, dizendo: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e então morreu. Depois de completar 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Não é só uma lista de nomes, eu prometo para vocês. Mas quando a gente lê esse texto, algumas coisas nos chamam a atenção. Não é a quantidade de anos que o povo vive, porque isso é uma coisa que você encontra nas genealogias, e não vou gastar muito tempo nisso. Não é também como esses nomes são estranhos, alguns deles, né? Se bem que alguns deles acabaram sendo incorporados, e a gente conhece um ou outro que tem esses nomes. Jared, você pode encontrar alguém que chama assim, né? Matusalém, tinha até um jogador de futebol que chamava Matusalém, né? E você até encontra alguns nomes assim. Mas alguns personagens que se destacam aqui. Primeiro, esse Enoque, que aparece e tem uma vida muito mais curta do que a dos outros. Ela não está com tantos anos assim, né? Ele vive apenas 365 anos, e aí o texto fala que Deus o levou para si. É uma quebra numa sequência mais ou menos igual, né? Em que vê o nome da pessoa, o nome, quantos anos ele tinha quando teve o filho, quantos anos ele viveu depois disso, gerou filhos e filhas, quanto tempo ele viveu depois disso, e a morte, e aí vem outro, e aí vai sendo essa sequência. Mas Enoque quebra essa sequência. E você sabe que a interpretação desse texto diz que Enoque é aquele que viveu, andou com Deus, fazia a vontade de Deus, e então não morreu, foi levado por Deus. E quando ouvi essa história pela primeira vez, na minha infância ainda, eu sempre ficava me perguntando, por que numa época complicada da história da humanidade, Deus olhou para aquele que andava com ele e tirou da terra? Porque se você olhar bem, essa época aqui é uma época complicada. Pouco tempo depois, vem a narrativa do dilúvio. Aqui no capítulo 6 é falado da corrupção da humanidade, como a humanidade está vivendo de forma corrupta. Como é que Deus pode, olha para a terra e fala, tem um cara lá que anda comigo, Enoque,
um cara bacana, cara legal, vou trazer ele para perto de mim, deixa os humanos lá sem ninguém. É uma coisa meio estranha, não é? Mas a verdade é que Enoque, ele é o primeiro testemunho da humanidade de que a morte não é o nosso destino. Pensa um pouquinho comigo. Deus criou o homem e a mulher lá no jardim e eles não tinham o objetivo, vamos dizer assim, de morrer, certo? Eles não tinham. O plano não era que eles morressem, o plano é que eles vivessem eternamente. Morreram por causa do pecado. E dali para frente, todas as gerações de seres humanos morreram. Todas elas, e todas as genealogias são feitas desse jeito, e viveu, teve filhos e morreu, e viveu, teve filhos e morreu, e morreu, e morreu, e todos foram morrendo, e de repente chega Enoque e é o único que não morreu. É a primeira vez que os seres humanos olham e falam, epa, peraí, tem outro fim possível? Existe um outro fim possível? Existe uma esperança diante dessa morte que nos causa tanto desespero? A vida não é tão fatalista dessa maneira. Enoque é uma testemunha da esperança diante de uma geração desesperada. E aí, eu penso que o que sobra de Enoque é esse testemunho de quem ele era. Isso me deixa meio assim, encantado com essa figura. Quero conhecer Enoque lá no céu. Será que vai dar tempo? Tempo dá, na eternidade, né? A gente fica lá até conhecer todo mundo. Mas porque esse livro foi escrito muito tempo depois desses fatos. Esses registros foram feitos muito tempo depois dessas pessoas viverem. E aí de Enoque não sobrou muita coisa, mas sobrou um testemunho suficiente para as outras gerações, dizendo, ele andou com Deus. Não é uma coisa maravilhosa isso? De tudo que poderia acontecer, sobrar esse tipo de testemunho. Uns anos atrás, na década de 90, aquela organização chamada Atletas de Cristo lançou um livro, o livro dos Atletas de Cristo, organizado por aquele piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1, dirigiu em muitas categorias, né? E nesse livro tinha histórias de vários atletas de Cristo, vários que faziam parte dos Atletas de Cristo. E aí, eu ganhei aquele de presente, eu era criança, eu era fissurado em futebol, e aí eu ganhei de presente, eu ficava lá lendo e tal. E aí, no final, tinha uma espécie de jogo rápido com eles, com os que estavam vivos ainda, né? Porque tinha um deles que já tinha morrido e não tinha isso, mas com os que estavam vivos. De um jogo rápido, tal coisa, não. E sempre tinha lá uma pergunta, como você quer ser conhecido daqui 100 anos? Aí cada um respondia uma coisa, né? Mas todos eles assim de um jeito meio espiritual, alguém que serviu a Deus, alguém que, né? Eu acho que eu queria, se eu fosse para ser conhecido depois de muito tempo, que não conhecessem nada sobre mim a não ser isso aqui, ele andou com Deus. É o que de Enoque passou para as gerações, ele andou com Deus. Anos e séculos depois dos fatos e da vida de Enoque, alguém registrou isso, escreveu nesse livro, ele andou com Deus. E talvez se ele vivesse mais tempo, tivesse muitas obras, e fizesse muitas coisas, e construísse uma cidade, como Caim construiu, pôs o nome do seu filho, essa fama seria de outra natureza. Mas acho que não há nenhuma fama mais rica e benéfica para a humanidade do que a de ter andado com Deus. Porque dessa maneira, Enoque testemunhava para a sua geração, a morte não é o destino final, o objetivo da vida é andar com Deus, para que andemos com Ele por toda a eternidade. Tem evangelho aqui na vida de Enoque, tem esperança aqui na vida de Enoque, tem testemunho aqui na vida de Enoque. Curiosamente, Enoque teve um filho, obviamente antes de ser levado, né? Enoque teve um filho. O seu filho chamava-se Matusalém.
Todo mundo já ouviu falar de Matusalém, né? Matusalém, ele é famoso também, igual Enoque. Mas ele é famoso pelo quê? Por ser aquele que viveu mais tempo, né? O mais longevo de toda a Bíblia. Acredito que o mais longevo da humanidade toda, né? Mas como não tem o nome de todo mundo na Bíblia, não sei. Mas ele é o mais longevo, ele é o que viveu mais tempo. O texto não destaca isso dele, a gente sabe disso porque a gente fez a conta, né? O texto não dstaca, não fala assim, e Matusalém foi o mais velho e tal, ele não fala. Ele só põe, a gente vai olhando a idade de todo mundo que morreu, e vê que ele morreu mais velho que todo mundo, então a gente sabe que ele é o mais velho, né? E ele passou para a posteridade como aquele que viveu por mais tempo. E essa é a fama de Matusalém. E só. E só. E de toda essa genealogia, quem pisou a terra por menos tempo foi seu pai, Enoque. E quem pisou por mais tempo foi o filho Matusalém. De Enoque a gente sabe, ele andou com Deus. De Matusalém a gente não sabe mais nada, só sabe que ele viveu muito. Mas a gente tem uma suspeita de que talvez Matusalém não fosse assim alguém que andava com Deus como seu pai. E por que a gente tem essa suspeita? A gente vai ter que fazer umas continhas aqui. Vocês estão prontos para fazer umas continhas? Vou fazer uma matemática aqui. É o seguinte, olha só. Diz o texto aqui, a partir do versículo 25, que aos 87 anos, Matusalém gerou Lameque, certo? 87 anos, ele gerou Lameque, tá? Muito bem. Depois, andando mais um pouquinho, está escrito que Lameque gerou Noé com 182 anos, tá bom? E depois diz que Noé tinha 500 anos quando Sem, Cão e Jafé já estavam vivos ali, tá? Então, tá aqui, ó, 87 anos Matusalém gerou Lameque, 82 Lameque gerou um filho, que era Noé, então 87 mais 82, 169, é isso? 187, desculpa, 182, isso, 269, certo? 269, mais os 500 anos aqui de Noé, que dá 789, certo? Se você faz essa soma toda, e vai bater quando Noé, quando teve o dilúvio, que é depois ainda, vai dar exatamente a idade de Matusalém. Exatamente a idade. De modo que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Não sei se ele morreu no dilúvio, o texto não diz, mas ele morreu no ano do dilúvio. Tudo bem? Estão acompanhando aqui? 969, né? Ele morreu no ano do dilúvio. O que, se você assistiu aquele filme Noé, eu sei que ele tem um monte de coisa que não está na Bíblia e tal, mas aquilo lá é o que está no texto, né? Tem Matusalém lá, lembra? Matusalém está naquele filme lá. E aí o dilúvio vem e ele morre, né? Então ele morreu naquele ano. O que nos diz que Matusalém era alguém daquela geração destruída pelo dilúvio, daquela geração que Deus considera corrupta ao ponto de querer destruir. De Lameque a gente só sabe que ele viveu muito tempo, do pai dele a gente sabe que ele andava com Deus. Isso nos ensina, meus queridos, que longevidade não é tudo que a gente quer na vida. Às vezes a gente pensa que o Senhor guarda, então a gente vai viver muito tempo, né? Até o texto bíblico fala, honrai pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Em Êxodo significa uma coisa, em Efésios significa outra, tá? A mesma expressão, mas em Efésios, Paulo, quando cita esse texto, ele está falando de longevidade, de viver muito tempo mesmo. Parece que longevidade é, de fato, a bênção de Deus para a nossa vida. Tanto é que quando alguém faz aniversário, a gente agradece, louva a Deus pela vida daquela pessoa, louva a Deus por mais um ano, manda uma mensagem no WhatsApp, que Deus te abençoe. Agradecemos a Deus porque te sustentou por mais um ano, que Deus te abençoe muito nesse novo ciclo, né? As pessoas veem que esse negócio de novo ciclo.
A gente sabe que os nossos dias são dádivas de Deus, a gente sabe disso. Mas, meus irmãos, não adianta nada ir juntando novos dias se a gente não andar com Deus. Não adianta. Não é esse o objetivo da nossa vida. O objetivo da vida humana não é a sobrevivência. Porque se fosse a sobrevivência, Jesus Cristo não seria um caso de sucesso para nós. A gente não precisa de sobrevivência, a gente precisa de ressurreição. Afinal de contas, a vida nos delitos e pecados, ela é considerada morte. Morte. De Enoque nós sabemos que ele andou com Deus. De Matusalém nós só sabemos que ele viveu muito. Não adianta viver muito se a gente não anda com Deus. Não adianta. Matusalém interrompe uma genealogia chata, eu sei, chata, difícil de ler, repetitiva, monótona, com uma esperança. A morte não é o destino. Por isso, a sobrevivência não é a nossa razão de viver. A nossa razão de viver é intimidade com Deus, é andar com Deus. Amém, meus irmãos? E então vem mais um. E aí vem Noé. E aí Noé nasceu de Lameque. E sobre Noé é dada essa palavra aqui. Lameque diz: Ele nos dará descanso das tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos. Ele nos dará descanso das nossas tarefas e do trabalho pesado das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. O que Lameque está dizendo aqui? O que é a terra que o Senhor amaldiçoou? Se você volta lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala assim para o homem e para a mulher: olha, né, porque vocês pecaram, então vai acontecer isso. Aí quando chega no homem ele fala: porque você ouviu a sua mulher e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra. Maldita é a terra por sua causa. Ela criará espinhos e abrolhos, e você vai, né, lutar para tirar o seu alimento da terra. Com o suor do seu rosto você vai tirar o seu alimento. O que esse texto fala lá em Gênesis capítulo 3 é que começa uma luta entre o ser humano e a terra. O que antes era uma relação de aliança. Deus coloca o ser humano e o ser humano deve cultivar a terra, cuidar da terra, subjugar a terra para a vontade de Deus, levando a terra à sua plenitude de propósito. Mas depois do pecado, a terra vira um objeto de disputa, em que seres humanos querem acumular e deixar os outros de fora, querem enriquecer e deixar outro na pobreza. Mas mais do que isso, a própria terra se encontra numa situação distante daquilo para o qual ela foi criada, porque ela foi criada para a vontade de Deus, para a glória de Deus, e seres humanos a submetem a outra coisa. É isso que o apóstolo Paulo entende desse texto, quando lá em Romanos ele fala assim: a própria criação, a própria obra criada, foi colocada na inutilidade por causa daquele que a sujeitou, e ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que levarão a criação de novo para o seu propósito. Então é como se em Gênesis estivesse falando assim: a agressividade da terra contra o ser humano, com ervas daninhas, com espinhos, essa luta é um sinal de que nós estamos em pecado e submetendo a terra a outra coisa que não é o propósito dela. O propósito dela é glorificar a Deus, e a gente está submetendo a outra coisa. É por isso também, queridos, que o texto de Gênesis capítulo 3 fala que a mulher terá dor ao ter filhos, tá? É por isso também. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Pensa um pouquinho. Vamos lá. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala para eles assim: crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Nós vimos isso ontem. Crescei e multiplicai. Para quem que ele falou isso? Para o homem ou para a mulher? Para os dois. Sujeitai a terra. Para quem que ele falou isso? Para o homem ou para a mulher? Para os dois, certo? Aí quando chega o pecado, eles caem. O que Deus fala para a mulher? Você vai ter dor, sofrimento para crescer e multiplicar.
O que ele fala para o homem? Você vai ter sofrimento para sujeitar a terra. Algumas pessoas pegam esse capítulo 3 e falam, está vendo? Deus colocou punição sobre a obra que cada um deve realizar. Não, ele tinha dito que os dois iam fazer juntos. Significa que a própria separação é fruto do pecado. E é por isso que tem pai que não cria o filho por causa de pecado, e mulher que é alienada da vida da terra, e eu não estou falando só de trabalho assalariado, mas da possibilidade de dominar a terra, por causa do pecado, entendeu? A própria separação dessas coisas é fruto do pecado. Pais, participem da vida dos filhos, e como fala lá em Provérbios 31, homens e mulheres dividam no fruto do trabalho, porque os dois devem subjugar a terra, e os dois devem criar filhos. Aí tem esse sinal de Deus, de que a gente vai continuar fazendo aquilo que Ele mandou, enchendo a terra e sujeitando a terra, mas não está 100% certo. A gente vai continuar fazendo, mas não está certo, não está do jeito que Deus queria. Vai ter filho, mas não está do jeito que Deus queria, e o sinal disso é que dói. Vai subjugar a terra, mas não está do jeito que queria, e o sinal disso é que é difícil, que era para ser fácil. Você acha que o jardim do Éden não era fértil? Era fértil demais, era fácil. Entendeu? E aí vem Lameque e fala, ele nos dará consolo dessa terra que Deus amaldiçoou. E por que isso, meus queridos? Pode ser só uma esperança, mas na verdade é que sobre Noé repousava a esperança de uma renovação. E essa esperança é cumprida com a realização do dilúvio, em que Deus traz juízo, destrói tudo, e aí chama Noé para fora da arca, para começar de novo, e Noé vai começar de novo, e aí tem um recomeço, e aí Gênesis de 1 a 11 é cheio de finais e recomeços, até que chega no recomeço definitivo, que é com Abraão, né? Que aí Deus chama Abraão, e aí é o recomeço, que agora daqui para frente eu não vou recomeçar mais, o que é o recomeço? Só vou recomeçar lá no novo céus e nova terra. A esperança dessa renovação em que Deus traria fim e juízo sobre todo o pecado, e aí começaria de novo. Ele nos trará descanso dessa terra que Deus amaldiçoou. E por que Noé? Noé é escolhido porque Deus escolheu. Mas Noé tinha uma característica. Anda um pouquinho aí na sua Bíblia, ali no versículo 9 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Diz assim, esse é o registro dos descendentes de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre as pessoas de sua geração, ele andava com Deus. Percebeu? Ele andava com Deus. Noé tinha a mesma característica que Enoque tinha. Noé também andava com Deus. Ele é conhecido dessa forma aqui nesse texto. Só que, para Enoque, Deus olha e fala assim, ele anda comigo, vamos embora. Para Noé, ele fala assim, você anda comigo, vai lá, constrói uma arca, pega um monte de bicho, põe lá dentro, vai ficar vagando aí, boiando no meio do mar à deriva, até eu botar você em cima de uma montanha. Alguém poderia dizer assim, Senhor, é meio injusto isso, né? Me leva para você também, não me deixa aqui sofrendo com esse povo não, não me deixa com essa chuvarada não, me leva contigo. Mas a verdade é que não é porque nós andamos com Deus, que nós vamos todos ter a mesma vida, ou o mesmo chamado de Deus. Enoque é chamado para estar com Deus, Noé é chamado para construir uma arca. Uma arca que simbolizará, e a gente entende isso no Novo Testamento, a própria salvação que nós temos em Jesus. Num dilúvio, que o Novo Testamento vai dizer que é a semelhança de um batismo, em que a humanidade morre, mas ela ressurge do outro lado, para ser como Deus quer, para andar com Deus, e a gente sabe que vai ter problema de novo depois. Mas é essa a ideia, e é esse propósito que essa genealogia nos traz. Não adianta só lutar contra a morte, é importante andar com Deus.
Irmãos, às vezes eu acho que, eu tenho certeza que a nossa pouca reflexão na vida eterna nos coloca em situações de tentação e pecado. Nós meditamos muito pouco na realidade da eternidade com Cristo, não é? É a nossa mortalidade, que parece o tempo todo perto da gente, que nos faz às vezes viver de uma maneira muito menos humana do que Deus queria. Pensa bem, o que dispara as intrigas, o ódio, os conflitos, senão a busca pela sobrevivência? Quando nós nos convencemos de que o outro é uma ameaça à nossa vida, a gente passa a querer que ele morra antes. C.S. Lewis escreveu naquele livro dele, que é um dos livros que eu acho que todos os cristãos deveriam ler, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele disse: quanto mais alguém tem medo, mais irá odiar. Se nós temos certeza da vida eterna, nós não temos motivo para nos apegar à vida ao ponto de primeiro ele, depois eu, que ele morra e que eu sobreviva. A sobrevivência não é o nosso objetivo é andar com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses que ele quer que Cristo seja glorificado, quer na vida, quer na morte. É porque nós sabemos que o Senhor nos salvou com grande salvação e nos garantiu a vida eterna, que nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, não tem nada mais que eu queira senão andar contigo, seja na vida ou seja na morte. E andar com o Senhor é viver de maneira justa, como diz aqui nesse versículo 9 do capítulo 6, Noé era íntegro e andava com Deus. Viver no caminho de Deus, viver de maneira justa. E essa maneira justa de viver, meus irmãos, é aquela em que nós caminhamos do jeito gracioso que Deus caminha, bondoso que Deus caminha. Nós cantamos isso agora. Como é que é a letra lá? Eu gastei a minha vida, como é que é? Entreguei a minha vida? Não, gastei os meus dias, né? Alguma coisa assim, né? A música, eu estava prestando atenção. Você entregou os dias, gastou a vida, entregou ao Senhor. Porque nós sabemos que essa vida, se não for para andar com Deus, ela não faz sentido. Ela vai ser simplesmente uma ilha de existência entre nascimento e morte. E depois morreu e acabou. Mas como a gente sabe da eternidade, nós então nos apegamos a Deus e queremos andar com Ele. Eu não sei se você conhece a história do último sermão do pastor Martin Luther King Jr. Você sabe essa história? Ela é impressionante. Ela é tão impressionante que se ela tivesse num filme, nós íamos dizer que é muito mentirada. É mentira, isso aí não pode acontecer. Mas pastor Martin Luther King, pastor batista, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, viu, Rafa? Mas ele era, né? O que eu posso fazer? Não vamos brigar com a história? Na noite em que ele foi assassinado, ele estava numa igreja pregando. E a sua pregação, ela é chamada da pregação do topo da montanha. Porque ele prega naquele texto em que Moisés sobe no topo da montanha e olha a terra prometida, mas não entra na terra prometida. Isso foi na noite que ele foi assassinado. Ele foi assassinado na madrugada, daquela noite para a manhã seguinte. E ele começa a pregar, e é muito interessante porque ele começa a pregação dele dizendo assim: se alguém perguntasse para você em que época da história humana você queria nascer, o que você responderia? Ele começa a pregar dessa maneira. Você queria nascer no tempo do Império Romano? Você queria nascer no tempo lá do povo de Deus no Antigo Testamento? Você queria caminhar no tempo com Jesus, no momento em que Jesus estava caminhando com os discípulos? Ele começa a dar vários exemplos. Aí ele fala assim: não, se alguém hoje, se aparecesse um anjo hoje para mim e dissesse em que época você gostaria de nascer na história, eu diria que queria nascer
no início da segunda metade do século XX, que era exatamente a época que ele vivia, né? Eu quero viver nessa época. Aí ele diz, talvez vocês estejam estranhando isso, porque essa nossa época não é uma época fácil. E aí era uma época de Guerra Fria, né? Muito medo, os americanos estavam muito com medo nessa época, década de 60. Não é uma época fácil, é uma época difícil. Muitos conflitos internacionais, conflitos internos. Mas eu sei de algum modo que quando a noite está mais escura, é quando as estrelas brilham de maneira mais visível. Ele falou. E se o Senhor nos colocou nesse tempo, é para brilharmos a sua luz. E ele vai pregando, ele vai pregando, vai pregando. E aí no final dessa mensagem, ele diz assim: eu queria ter uma vida longa, a longevidade tem o seu lugar, mas isso não me preocupa agora, porque eu estive no topo da montanha, eu vi a terra prometida. Eu posso não entrar lá com vocês, mas eu digo hoje que nós, como povo, entraremos na terra prometida. E por isso eu não temo nada, não temo homem nenhum. Meus olhos viram a vinda da glória do Senhor. E aí ele acaba a mensagem assim. E ele morre aquela noite. A noite que ele falou que ele queria ter uma vida longa, mas ele não se importava com isso. Uma vida dedicada ao Senhor para romper as divisões do ódio. É Ele também que diz que a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode. Aquele que disse que não adiantava combater a violência com violência, mas deveria haver amor em resposta aos violentos, que a resistência tinha que ser pacífica. E aí quando chega no momento de escolher entre a sobrevivência e ser íntegro, ele escolheu ser íntegro. Que essa seja a nossa escolha, irmãos. Que não sejamos conhecidos por vivermos muito, mas sejamos conhecidos por andar com Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua justiça, pela sua palavra, pela revelação da sua palavra que nos leva a caminhar de maneira íntegra e reta na sua vontade. Que nós possamos, ó Deus, mais e mais buscar andar contigo, e que sejamos testemunhas na nossa geração de que vale a pena andar com o Senhor, que não seja a sobrevivência ou um estilo de vida superior aos dos outros que nos mova, mas que sejamos movidos, ó Pai, pelo amor ao Senhor e a nossa vontade de estar sempre andando contigo, sendo assim justos, bondosos e graciosos com quem está ao nosso redor, quem estiver ao nosso redor. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine mais e mais a sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.